E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí. Se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Geometria espacial, pessoal. É um conteúdo, este sim, que é difícil um concurso, uma prova que não tenha lá alguma questão sobre geometria espacial. Porque nesse conteúdo você pode misturar vários conteúdos, trigonometria, a própria geometria plana, conversão de unidades, você pode, tem que conhecer e saber converter unidades. Então assim, é um conteúdo que a gente pode mesclar muitos outros conteúdos, beleza? Então um conteúdo muito cobrado. Bom, nós vamos estudar sobre o cubo, o paralelepípedo, o cilindro e a esfera. Nessa aula agora a gente vai falar só sobre o cubo e sobre o paralelepípedo. Na próxima aula a gente vai falar sobre o cilindro e a esfera, beleza? Então vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, nessa parte da geometria espacial, as figuras geométricas espaciais que nós vamos tratar será o cubo, vou falar de cada uma delas, mas será o cubo, o paralelepípedo ou simplesmente o prisma retangular, que são chamados de prismas, o cubo e o paralelepípedo podem ser chamados de prismas. E vamos falar também, na outra aula, sobre os cilindros, suas propriedades, suas fórmulas, a esfera, mesma coisa. Então em cada um deles nós vamos falar sobre as suas características, suas fórmulas de volume, fórmulas de áreas, em cada uma dessas figuras aqui, beleza? Então vem comigo, vamos lá. Então galera, a primeira figura geométrica que nós vamos falar é o cubo. O cubo é aquela figura geométrica espacial em que todas as arestas são iguais. O que são arestas? Por exemplo, ó, AB é uma aresta, BD é outra aresta. É o lado da figura. Então o cubo é uma figura que tem todas as suas arestas iguais. Ok? Então o cubo, ó, é a figura geométrica, todas arestas iguais. Onde eu tenho aresta aqui, ó, por exemplo, AB é uma aresta, ó, o segmento AB é uma aresta. Quem mais? BF é uma aresta, ó. Quem mais é uma aresta aqui, ó? HG é outra aresta, ó. São os lados da figura e assim vai, ó. Tudo isso aqui são arestas. Essas arestas, pessoal, formam as faces. Por exemplo, faces, ó, faces. Essas faces são faces quadrangulares ou quadradas. Por exemplo, ó, A, B, C, D é uma face, ó. A, B, C, D é uma face. Qual outra face que eu tenho aqui, ó? A, C, H, G. A, C, A, C, H, G. Vai embora. Quantas faces eu vou ter ao todo aqui? 6 faces. Ok? Eu tenho 6 faces aqui. Tá legal? Pessoal, o objetivo nosso é determinar fórmulas que determinem, né, o volume, área total, diagonal do cubo e diagonal da base. Vamos começar pelas diagonais? Ó, quem é a diagonal da base? Vou começar aqui, ó, diagonal da base.
Vamos dar nome a essas arestas aqui. Eu vou chamar, ó, HE é uma aresta, eu vou chamar de A. HG também é uma aresta, eu vou chamar de A. Mas por que A? Porque todas as arestas são iguais. Olha só, esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo aqui, ó, ele mede um ângulo de 90 graus. Olha o triângulo GHE. GHE. Vou chamar isso aqui de Dzinho de diagonal menor, tá? E esse Dzão aqui, diagonal maior. Depois eu vou falar sobre ela. Deixa eu tirar aqui para não confundir. Mas o Dzinho, nesse primeiro momento, é a nossa diagonal menor. Olha só, mas o Dzinho em relação ao ângulo de 90 graus, aqui ó, esse ângulo que mede 90 graus, ó. Esse ângulo aqui mede 90 graus. Esse Dzinho é o lado oposto do ângulo de 90 graus. Mas o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente já viu que chama de hipotenusa. Se esse triângulo é um triângulo retângulo, o triângulo GHE é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa é o Dzinho, ok? Então, ó, Dzinho ao quadrado é igual ao soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, Dzinho ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Ou Dzinho é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. A ao quadrado cortando com a raiz dá A. Então a raiz quadrada de A ao quadrado é A, né? Então Dzinho eu posso falar que é A raiz de 2. Simples, ó. Determinamos a diagonal da base. Se eu tivesse, por exemplo, um cubo de aresta 3, a diagonal da base dele seria 3 raiz de 2. Tá legal? Bom, vamos falar agora da diagonal do cubo. Diagonal do cubo. Eu falei da diagonal da base. A diagonal do cubo vai ser esse Dzão aqui, pessoal, ó. Dzão. Tá ok? Bom, como vou determinar a diagonal do cubo? Ó, diagonal do cubo, aqui nós falamos da diagonal da base. Vamos falar da diagonal do cubo. Olha só, esse ângulo aqui, pessoal, ó, imagina a parede da sua casa e o chão. A parede da sua casa e o chão formam juntos um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo aqui, mede 90 graus. Quem é o lado oposto a esse ângulo de 90 graus? É o Dzão, que eu chamei aqui, ó, D maiúsculo, que é a diagonal do cubo. Então, e AG não é aresta? É aresta. Então posso falar que nesse triângulo aqui, ó, no triângulo AGE, ó, AGE, AGE, o que vai acontecer aqui no triângulo AGE? A hipotenusa ao quadrado, que é o Dzão, é igual a soma do quadrado dos catetos. O cateto aqui, ó, é a aresta ao quadrado. E a outra aresta, pessoal, é o Dzinho, é a diagonal do quadrado da base, ok? Esse Dzinho aqui é a diagonal desse quadrado EFGH, tá ok? É esse Dzinho, o Dzinho é diagonal do quadrado EFGH. Então, quem são nesse triângulo aqui, ó, AGE, o cateto, a diagonal é o Dzão, e os catetos é o Azinho e o Dzinho, mas Dzinho ao quadrado. Então, posso falar que D ao quadrado é igual A ao quadrado, que é aresta, mas Dzinho ao quadrado aqui, ó, não é 2A ao quadrado? 2A ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado, A ao quadrado mais 2A ao quadrado é 3A ao quadrado. Ou simplesmente, isso aqui, ó, é raiz quadrada de 3A ao quadrado. Então, a diagonal do cubo vai ser a aresta raiz de 3. Prontinho. Diagonal do cubo. Tá bom, pessoal? Deixa eu melhorar aqui, ó. Diagonal do cubo é a aresta, aqui é um 3, ó.
é aresta raiz de 3. Prontinho. Tá ok? Bom, como se calcular o volume? O volume. Pessoal, qualquer figura geométrica que a gente for estudar, o volume vai ser a área da base, vou chamar assim, vezes a altura dele. Ora, mas a minha base não é um quadrado? Qual é a área do quadrado? Não é o lado vezes lado, que eu chamei de A? Então é A ao quadrado. Vezes a altura. A altura também é aresta, ó. Aqui, ó. É a aresta. Então, se a minha altura é aresta, A. Então, posso falar que o volume... Desculpa, coloquei... Estou falando de volume e coloquei A de área aqui, ó. É o volume, que é volume, ó. Volume é igual... Volume é igual. Então, o volume, galera, eu posso falar A ao quadrado vezes A é A ao cubo, ó. Tá aí, ó. A fórmula do volume de qualquer cubo. Por exemplo, se eu tenho um cubo de aresta 2, seria 2 ao cubo. Tá ok? Bom, uma outra coisa que falta falar é sobre a área. Vamos chamar de área total. Quem é a área total? Bom, lembra que eu falei para vocês que o cubo tem 6 faces e cada face dessa é um quadrado? Então a área total, vou chamar assim, ó, nada mais é, pessoal, que 6 vezes cada figura dessa não é um quadrado? Qual é a área do quadrado? Qual é a fórmula da área de um quadrado? Não é A ao quadrado? Então tá aí, ó, A ao quadrado. Prontinho. Beleza? Entenderam por que esse 6 aqui? Porque eu tenho 6 faces dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem essas duas laterais, 2 de frente, e uma em cima e outra embaixo. E todas elas são faces iguais que são quadradas. Tá ok? Agora só para vocês entenderem aqui, ó, existe também a área, que a gente chama de área lateral. O que é a área lateral, pessoal? Bom, a área lateral é só você tirar as áreas de cima e de baixo. A área total não é 6A ao quadrado? Lateralmente eu tenho quantas áreas? Tenho 4. Então, ó, a área lateral de um cubo vai ser simplesmente 4A ao quadrado, porque cada face vale A ao quadrado. Então, a área lateral de qualquer cubo vai ser 4 vezes A ao quadrado. Tá aí, ó, a área lateral do cubo. Prontinho, ó, área lateral. Tá bom? A gente vai fazer exercício sobre isso aí, sobre cada fórmula dessa que vocês entenderem. Tá bom, pessoal? Diagonal da base é o Dzinho, a raiz de 2. Diagonal do cubo é o Dzão que eu chamei aqui, ó, é a raiz de 3. Volume é a área da base vezes a altura. Como a nossa base é um quadrado, a área de um quadrado é A ao quadrado. E a altura é a própria aresta. Então, A ao quadrado vezes A ao cubo. Então, o volume desse cubo seria a aresta dele ao cubo. A área total, como são 6 faces quadradas, é 6 vezes A ao quadrado, que é o lado vezes lado, né? Aresta vezes aresta. E a área lateral é 4 vezes, porque eu tenho essas laterais aqui, laterais, e essas duas de frente aqui, ó, que são consideradas áreas laterais. A de cima e de baixo, somando, seria tudo a área total. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a aresta ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um exemplo? Então, vamos lá, vem comigo. Então, pessoal, vamos fazer um exercício aqui bem prático. Você tem que entender o seguinte: para calcular qualquer coisa em um cubo ou numa figura geométrica, eu preciso das suas arestas. Mas nem sempre o exercício vai dar informação da aresta. Ela vai vir de alguma forma escondida. Por exemplo, olha esse exercício aqui, exemplo.
Se a diagonal de um cubo vale 5 raiz de 3 metros, determine. Letra A, ele quer a diagonal da base. Letra B, a área total. E a letra C, o volume em litros. Ó. Coloquei em litros aqui para a gente treinar um pouquinho, tá bom? Para a gente fazer a conversão de unidade aqui. Ó. Então vamos lá, vamos para a letra A, que ele pediu a diagonal da base. Letra A, diagonal da base. Bom, vamos lá então. Diagonal da base, eu sei que a diagonal da base é aquele Dzinho a raiz de 2, certo? Se o Dzinho, aliás, desculpa, é isso mesmo, aqui ó, ele deu a diagonal do cubo, e primeiro ele está pedindo a diagonal da base. Olha só, ele está pedindo o Dzinho, mas ele falou que o Dzão, que a diagonal do cubo, vale 5 raiz de 3. Mas quem é a fórmula da diagonal do cubo? Não é a aresta raiz de 3? Então vou substituir a raiz de 3 aqui, ó. Esse a raiz de 3 vou substituir aqui. Então a raiz de 3, no lugar do D, de diagonal do cubo, é igual a 5 raiz de 3. Corto raiz de 3 com raiz de 3, A é igual a 5. Ok? A aresta, né? Eu preciso da aresta para calcular tudo, pessoal. Eu preciso da aresta para calcular o volume, a área total. Então, a aresta é igual a 5 metros. Então, quem é a diagonal da base que ele pediu? É a aresta, que vale 5 raiz de 2. Então, a diagonal da base vai ser a aresta 5 raiz de 2 metros. Tá aí, ó. Letra A. Beleza? Letra A. A letra B, o que ele pediu na letra B? Na letra B ele pediu para calcular a área total. Não sei se vocês se lembram, mas a área total de um cubo é a quantidade de faces, que são 6, vezes a aresta ao quadrado. Por quê? Porque cada face é um quadrado. E a área do quadrado é lado vezes lado. O lado é A de aresta, A vezes A ao quadrado. Então 6 vezes aresta ao quadrado. Mas a aresta eu já tenho. Quem é a minha aresta? É 6. É 5, né? Raiz de 2. Aliás, a aresta vale 5. A diagonal que vale 5 raiz de 2. É a diagonal da base. A diagonal da base é essa aqui, pessoal. Ó, não tracei aqui para vocês, ó. Mas essa aqui é a diagonal da base, tá? Agora eu estou calculando a área total. Bom, então vai ser 6 vezes a aresta. A aresta vale quanto? 5 ao quadrado. Então a área total vai ser 6 vezes 25. Quanto que dá 6 vezes 25? 150 metros quadrados. Porque está em metros, né? Tá aí, ó. Área total. E a letra C, finalmente, ele pediu o volume. O que é o volume de qualquer prisma? De qualquer figura geométrica? É a área da base vezes a altura. A base não é ao quadrado? Não é ao quadrado? A ao quadrado, A vezes A ao quadrado. A ao quadrado é a área da base vezes a altura. Quanto que vale a altura do cubo? Também não vale A? Não é a aresta? Então, o volume vai ser igual ao quadrado vezes A. Ou, simplesmente, pessoal, você poderia falar isso aqui, ó. É A vezes A vezes A. É o produto, largura, altura e comprimento. Tá bom? Aqui, ó. Altura, largura e comprimento, ó. A vezes A vezes A. Então, o volume vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 125 metros cúbicos. 125 metros cúbicos. Lembrando que o exercício pediu em litros. Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Então, 125 metros cúbicos vai valer X. Ora, 1 vezes X vezes 1 aqui, ó, multiplicando assim, ó, vai dar X, né? 125 vezes 1000, pessoal, dá 125
1000 o que? Litros. Prontinho. A gente vai fazer muita conversão de unidades, tá, pessoal? Esse conteúdo aqui, geralmente, os exercícios, né, em concurso costumam dar uma unidade para transformar para outra unidade, tá bom? Foi o que eu fiz aqui, ó. Já fiz pra gente começar a treinar isso aí, beleza? Vem comigo que a gente vai lá pro paralelepípedo agora. Valeu! Bom, o paralelepípedo ou prisma retangular, qual a diferença dele pro cubo? No cubo, galera, todas as arestas são iguais. Aqui não necessariamente todas as arestas são iguais. Por exemplo, ó, EF eu posso chamar de A, comprimento, largura e altura. Ok? Claro que se, por exemplo, aqui fosse B, aqui ó, nesse lado aqui ó, fosse B, ainda continuaria sendo um paralelepípedo, porque as arestas não são todas iguais, não será um cubo. Tá legal? Então, a diferença do paralelepípedo para o cubo é que no paralelepípedo as arestas não são todas iguais. Você pode ter no máximo duas iguais, que vai continuar sendo um paralelepípedo. Então, como eu vi lá no cubo, ó, por exemplo, A, B, C, D, ó, A, B, C, D é uma face. É uma face. Aqui também, ó, olha outra face aqui, ó, C, B, G, F. Eu tenho um total de 6 faces, galera. Ok? Tem um total de 6 faces, assim como eu tinha no cubo. As duas de frente, as duas laterais, de cima e embaixo. Tá legal? Lembrando que A, B, C, D são os vértices, né? Ó, A, não falei lá no cubo, mas a gente já sabe, já vimos isso. A, B, C, D são os vértices. Tá aí, ó. Tá legal? Bom, e também ABCD é uma face. E, por exemplo, EF, F. Quem mais? FG, por exemplo. FG. Isso aqui são chamados de... é o lado da figura. A gente costuma chamar de aresta. Tá ok? Bom, vamos calcular a diagonal da base? Vamos supor que aqui seja A, aqui seja B, então aqui vai ser B também, né? B, e aqui vai ser C, ó. Então, consequentemente, aqui é C. Olha só, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu estou traçando aqui, ó, mede 90 graus. Vou fazer igual eu fiz lá no cubo, ó, chama esse Dzinho de diagonal da base. Dzinho é diagonal da nossa base. Bom, se o Dzinho está à frente do ângulo de 90 graus, é porque ele é hipotenusa, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, diagonal da base, Vamos calcular ela, diagonal da base. Igual eu fiz lá no cubo, pessoal. Teorema de Pitágoras. Se esse triângulo é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado, que é o Dzinho, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ao cateto A e o cateto B. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Claro que não é para memorizar dessa forma. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu posso falar que a diagonal da base, nós já estudamos isso, é a raiz, a diagonal da base é a raiz quadrada, ó, tirando o quadrado desse lado, transformando numa equação irracional, seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa aqui é a forma de calcular a diagonal da base. Vai ser o quadrado da soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da soma dos catetos. Ok? Bom, a outra diagonal que a gente tem é a diagonal do paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo. Vamos até aqui, ó. Olha só, olha esse triângulo aqui, ó. O triângulo, olha o triângulo AHF. AHF. Ele é um triângulo retângulo.
em que a hipotenusa é esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de Dzão, que é a diagonal do paralelepípedo, ó. Ok? Bom, o Dzão é a hipotenusa. Então, Dzão ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? É o C e o D. Então, vai ser C ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. Esse D aqui é da diagonal. Mas quem é Dzinho ao quadrado? Não é A ao quadrado mais B ao quadrado? Então, a diagonal do paralelepípedo ao quadrado é C ao quadrado mais a diagonal ao quadrado, que é a diagonal ao quadrado aqui, ó, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Posso simplesmente falar que a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada do quadrado da soma das arestas. Tá aí, ó. Prontinho. Ok? Tá aí, ó. Bom, vamos falar do volume. Volume V. O volume, galera, sempre de qualquer figura geométrica é a área da base vezes a altura. Essa base nossa aqui, ó, é um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? A base vezes a altura dele, ó. Base vezes a altura. Ok? Então, o nosso volume vai ser a base A vezes a altura B. No retângulo. Vezes a altura do paralelepípedo, que eu chamei de C. Simplesmente isso aqui, ó. O volume de um paralelepípedo é o produto das suas arestas. Assim como foi lá no cubo. No cubo foi A vezes A vezes A, porque as arestas são todas iguais. Aqui no cubo não são aqui no paralelepípedo não são todas iguais. Porém, você faz o produto das três arestas, que é o comprimento, largura e altura. Tá ok? Bom, vamos calcular a área total? Área total. Área total. Vou chamar assim, ó, área total. Olha essa face aqui, pessoal. Olha essa face aqui, ó. Ela não é base vezes altura, B vezes C? Só que eu tenho B vezes C desse lado e tenho aqui também, ó, B vezes C, ó. Tenho dos dois lados. Então vai ser 2 vezes B vezes C. Mais, olha essa parte de cima aqui, ó. Aliás, a parte de baixo aqui, ó. Olha esse retângulo aqui. A minha base é A e a altura desse retângulo é B. Só que eu tenho embaixo e em cima. Então vai ser 2 vezes A vezes B. Vou melhorar aqui, ó. Então, a área total vai ser 2 vezes B vezes C. Mais 2 vezes esse retângulo de cima e de baixo, que é A vezes B. Mais, qual que faltou? Faltou o de frente e o de trás. O de frente, eu tenho a base A e a altura C, ó. Isso aqui é C, ó. É o mesmo que esse aqui, ó. Quantas vezes isso? Tenho na frente e atrás. Então, 2 vezes A vezes C. Então, a área total, se eu colocar o 2 em evidência, vai ser nada mais, nada menos, pessoal, que a combinação da área. Vai ser nada mais, nada menos que a combinação das faces. Então, ó, tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, vou colocar ele em evidência. Então, 2 vezes B vezes C, mais A vezes B. Quem que faltou combinar? A vezes C, ó. Tá aí. Essa aqui é a fórmula da área total de qualquer paralelepípedo. Então, B vezes C são duas faces, né? A vezes duas arestas, aliás, a aresta B e a aresta C, mais a aresta A vezes a aresta B. A outra combinação é a aresta A com a aresta C.
Beleza? Tranquilidade, pessoal? Calculamos a diagonal da base, que é raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos da base, que eu estou falando de diagonal da base. A diagonal do paralelepípedo, que eu chamei de desão, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das três arestas, ó, A, B e C. Tá ok? O volume nada mais é que o produto dessas três arestas. E a área total vai ser 2 vezes a combinação de cada aresta aqui, ó, que eu fiz com vocês. 2 vezes por quê? Porque cada aresta dessa, ó, ela tem uma na frente da outra, ó. Tá ok, galera? Vamos fazer um exercício para a gente praticar isso aí, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Então vamos lá para o exemplo, pessoal. Ele falou o seguinte, ó, calcule o volume em ml ou mililitros e a área total em metros quadrados de um paralelepípedo cuja 2 de suas arestas medem 4 cm e 7 cm e diagonal do paralelepípedo igual a 3 raiz de 10 centímetros. Em volume aqui ele pediu em ml. Quando a gente for calcular aqui, a gente vai ter que fazer a conversão. E a área total em metros quadrados. Nós vamos ter que converter, porque ele deu as arestas em centímetro, ó, centímetro aqui e aqui, né? Então a gente vai ter que precisar fazer conversão de unidades aí. Olha só, ele falou que 2 das arestas medem 4 centímetros e 7 centímetros. Vamos supor que seja essa aqui, ó, 4 centímetros e essa aqui, ó, 7 centímetros. 7 centímetros. Não importa quais são as arestas. Ele falou que 2 delas medem. Uma mede 4 centímetros e a outra mede 7 centímetros. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 7 e aqui é 4. A outra ele não deu, vou chamar de A, por exemplo. Ele não deu o valor da outra aresta. E ele falou que a diagonal do paralelepípedo, quem é a diagonal do paralelepípedo? Essa aqui, ó. Essa diagonal que sai daqui, vem até aqui, ó. Essa é a diagonal do paralelepípedo. O exercício deu, aquele desão que a gente chamou, ó, na demonstração. Quem é o desão do paralelepípedo? A diagonal do paralelepípedo é raiz quadrada da soma do quadrado das arestas. Ou seja, 7 ao quadrado, aqui ó, 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais a outra aresta ao quadrado. Ok? Então, a diagonal do paralelepípedo, a fórmula é essa aqui, ó. É o quadrado da soma das arestas. Mas esse desão, ele deu, que é a diagonal do paralelogramo, que vale 3 raiz de 10. Igual a raiz quadrada, 7 ao quadrado, 49, mais 4 ao quadrado, 16, mais A ao quadrado. Vamos lembrar como é que se resolve uma equação irracional do primeiro grau, ó. Eleva os dois lados ao quadrado. O que a gente faz com as raízes? Lembram? Corta, corta e corta. Lembrando que 3 ao quadrado é 9. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Então vai ficar 9, 3 ao quadrado 9 vezes 10. Então eu já posso colocar aqui, ó, 90 igual 49 mais 16 dá 65. Mais A ao quadrado. Passando 65 para lá, eu posso falar que A ao quadrado é 65, é 90, né? O 65 está positivo, passa negativo. Então vai ficar 90 menos 65. A ao quadrado, essa diferença aí dá 25, pessoal. Ou seja, A, que é uma das arestas que estavam faltando, é raiz quadrada de 25. A é igual a 5 centímetros. Ó, a unidade das arestas tem centímetros. Então achei a aresta. Bom, a primeira coisa que ele pediu aqui foi o volume. Para calcular o volume, eu preciso de ter todas as arestas. O volume, não sei se vocês se lembram, é o produto de 3 arestas. 2 eu já tinha, faltava a terceira. Então o volume vai ser 7, por exemplo. Ou A eu chamei de 5, né? Para ficar na ordem aqui, ó. Chamei o A de 5.
O B ou C pode ser tanto 7 quanto 4. Tá aí. Volume igual 5 vezes 7, 35, vezes 4 dá 140. Só que 140 é o que? Centímetros cúbicos. Porque ó, tá em centímetros a unidade das arestas. Ele pediu para a gente passar para ml, galera. Para miligramas. Olha só. Vocês se lembram que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro? Por que eu estou fazendo isso? Eu vou pegar esse centímetro cúbico e passar para decímetro. Vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho metro, no caso aqui cúbico, né? Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. De centímetro para decímetro eu tenho uma casa. Só que eu pego essa uma casa e multiplico por 3. Então eu vou voltar a partir da vírgula. Ó, a vírgula está aqui, ó. Vou colocar aqui o 140, ó. 140. A vírgula está aqui. Eu vou voltar, ó, 3 casas. 1 vezes 3. Então eu vou voltando aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 0,14 eu transformei para decímetro cúbico, ó. 0,140 é a mesma coisa que 0,14. Isso aqui equivale decímetro cúbico, né? Transformei para decímetro cúbico. Aqui, ó. 0,14 decímetros cúbicos equivale a 0,14 decímetros cúbicos equivale a 0,14 litros. Mas o exercício não pediu em litros, ele pediu em quê? Mililitros. Aqui, ó. Ele pediu em mililitros. Vamos lá? Litro, decilitro, centilitro e mililitro. Ó, litro, decilitro, centilitro e mililitros. Então tá aqui, ó, 0,14 litros. Para ml eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3 casas. A partir da vírgula, ó, 1, 2, 3. Vou acrescentar um zero aqui, ó. Então 0,14 litros é a mesma coisa que 140 ml, ó. Beleza? Deixa eu colocar aqui para não embolar lá do outro lado, ó. Isso aqui é 140 ml, ó. Que é o volume, né? Então nosso volume, o volume que o exercício pediu em ml, volume é igual a 140 ml, ó. Pra gente praticar um pouquinho aí, conversão de unidades, ó, transformação de unidades. Prontinho, ó. Outra coisa que o exercício pediu foi para calcular a área total. Vou apagar aqui, galera. Na dúvida, volta aí, tá bom? Vamos calcular a área total? Bom, a área total, eu falei para vocês que é 2 vezes o produto da combinação das arestas. Como assim? Ó, volume, a área total é 2 vezes, por exemplo, 7 vezes 4 mais 7 vezes A mais o A eu tenho 5. Quem está faltando combinar? 4 vezes 5, né? Vezes 5. Tá aí, ó. 7 vezes 4, 7 vezes 5 e 4 vezes 5. Então a área total vai ser igual a 2 vezes. Ó, 7 vezes 4 dá 28, mais 35, mais 20. Então a área total vai ser igual a 2 vezes. Ó, 28 mais 35 mais 20 dá 55. 55 mais 28 dá 83, ó. 5 mais 8, 13, vai 1, 83. Então vai ser 2 vezes 83. Ou seja, a área total vai ser 166 centímetros quadrados. Ele pediu em metros quadrados, galera. Vamos relembrar aqui como é que faz isso? Vou fazer aqui no cantinho com vocês, ó.
eu tenho metro quadrado, tenho decímetro quadrado, vamos até centímetro quadrado aqui, ó. Ele quer em metro quadrado. De centímetro para metro eu vou voltar uma, duas casas. Só que vezes 2, né? Então 4 casas. Então você vai pegar o 166, deixar aqui, ó. A vírgula tá aqui. Vou voltar 4 casas. Eu estou voltando, ó. Eu estou indo da direita para a esquerda. Então com a vírgula da direita para a esquerda voltando 4, ó. 1, 2, 3, ó. Acrescentou um zero aqui, então aqui tem uma vírgula. Então a área total em metros quadrados vai ser 0,0166 metros quadrados, ó. Aí, ó. Usamos conversão de unidade, transformação de unidade. Cai muito nesses exercícios. Instituto Federal, prova para concursos em geral, Enem então nem se fala. Beleza, galera? Num exercício desse a gente pode averiguar o conhecimento de várias coisas, além de unidades de medidas, né? Além do conhecimento em geometria espacial, o conhecimento em conversão de unidades. Tá bom, pessoal? Vamos para mais uma questão? Vem comigo que tem questão boa aí. Vamos lá. Então, galera, chegamos numa questão do Enem aqui 2012, tá? Vocês vão ver que o exercício ele vai cobrar um certo conhecimento aqui de volume de um tanque, no caso aqui um paralelepípedo. Por que eu sei que é um paralelepípedo? Olha só, comprimento, largura e altura são distintas, né? Então a gente vai precisar de um conhecimento prévio aqui de como fazer alguns cálculos para o volume de um paralelepípedo. Mas vamos lá para o exercício. Enem 2012, questão 158. Fala o seguinte: alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra a figura. Ó, 40 centímetros, comprimento, largura 30 centímetros e altura 25 centímetros. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros cúbicos? Bom, antes da gente ler as opções, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Imagina um copo d'água com um determinado volume de água, tá? E você coloca um objeto ali que tem uma certa massa. Ora, quando você coloca esse objeto no interior do copo, o volume da água sobe, correto? Consegue ver isso? Se você tem um copo d'água com um determinado volume de água e coloca um objeto que tem uma certa massa, o que vai acontecer com o nível da água? O nível da água vai aumentar, vai subir. Ora, esse nível que subiu é exatamente o nível do objeto que você colocou lá dentro, ok? Aí ele falou o seguinte, ó, o tanque, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros metros? Bom, observa que essa região aqui que eu vou marcar, ó, é a região que está vazio. O tanque não está completamente cheio. Aqui, ó, essa região aqui é a região vazia. É a região vazia. O tanque, na verdade, ele tá... Esse espaço aqui vazio vale 5 centímetros. Então ele veio até 20, né? Então ele veio até 20 centímetros. Concorda comigo, pessoal? Então o nível de água, embora o tanque tenha 25 centímetros, o nível de água só foi até os 20 centímetros. Aqui, ó. Esse trechinho aqui, ó. Vale 20 centímetros. Consegue ver isso? Bom, beleza. Então o que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou calcular esse volume aqui, ó, cujo comprimento é o 40 centímetros, a largura é 30 centímetros, mais a altura é 5 centímetros. Então volume, esse volume em branco aqui, ó, que não está cheio, vai ser igual a 40 vezes 30 vezes 5. Então, esse volume aqui, ó, do espaço em branco, para ele preencher aí, eu teria 40 vezes 30 dá 1.200. 1.200 vezes 5 dá 6.000. 6.000 que? Centímetros cúbicos, né? Então, esse volume ali, aquele espaço vazio ali, tem 6.000 centímetros cúbicos.
Mas ele falou que o objeto em questão que ele colocou lá tem 2.400 centímetros cúbicos. Beleza? Aí vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Pergunta A: o nível subiria 0,2 centímetros, fazendo a água, fazendo o nível da água subir, né, a 20,2 centímetros, ela está a 20. Esse nível aqui subiu 20 centímetros, 0,2 centímetros, se eu colocar. Olha a outra pergunta: o nível subiria 1 centímetro, fazendo a água ficar com 21 centímetros de altura. Letra C: o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. O nível subiria 8 centímetros, fazendo a água transbordar. Letra E: o nível subiria 20 centímetros, fazendo a água transbordar. Eu já eliminaria essas duas aqui. Não vai transbordar. Por quê? O volume que eu tenho aqui é de 6.000 centímetros cúbicos. E o volume do objeto foi 2.400 centímetros. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. O nível da água subiria 0,2 centímetros. Vamos ver qual o volume que eu tenho aqui. Se eu fosse calcular o volume do objeto, ele não é igual ao volume que vai subir, o nível que vai subir. Bom, mas o volume ele me deu, que vale quanto? 2.400 centímetros cúbicos. Vamos fazer o seguinte, ó. O volume, que é 2.400 centímetros, ele vai subir que nível? Quanto que ele vai subir aqui com esse objeto de 2.400 centímetros? Bom, o comprimento e a largura eu já tenho, que é 40 vezes 30. Não tenho esse trechinho aqui, ó, que eu vou chamar de A, por exemplo, vezes A. Então, 2.400, 40 vezes 30 dá 1.200. Esse 1.200 está multiplicando pelo A, vem para cá dividindo, né? Então, 1.200 igual a A. Corta esses dois zeros aqui, eu tenho 24 dividido por 12, minha aresta é igual a 2 centímetros. O que está acontecendo aqui é o seguinte, galera. Esse volume ali, esse volume vai subir 2 centímetros. Então vamos ver aqui as perguntas. O nível subiria 0,2 centímetros? Não, está fora. Está fora essa questão, essas duas estão fora. O nível subiria 1 centímetro? Também não. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar 22 centímetros? Sim. Se até aqui era 20 e subiu 2 centímetros, vai ficar em 22 centímetros. Tá vendo? Questão tranquila, sem muita dificuldade, mas muita interpretação, né? Muita interpretação e conhecimento de geometria espacial, que aqui no caso foi do paralelepípedo. Beleza? Pessoal, quer mais conhecimento, quer mais conteúdo, quer mais coisas, muito mais exercício? Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal que a gente sempre vai publicar mais coisas aí para vocês. Beleza? Um abraço. Partiu. Próxima aula vamos falar sobre esfera, cilindro e esfera. Beleza? Partiu, sucesso. Fui.